Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma Agro Revenda. Espaço esse está sempre conversando aí com atores da cadeia produtiva do agronegócio brasileiro. Como eu sempre não canso de falar, uma cadeia que está cada vez mais robusta, cada vez integrada por mais pessoas, por mais profissionais, e isso é muito bom. Está todo mundo num bolostrô, como dizia minha mãe, entre a indústria que está lá pesquisando, erguendo soluções tecnológicas para o campo, que é onde estão os clientes finais de todo mundo, de toda a cadeia. É o lavrador, é o pecuarista, é a pessoa que está trabalhando para fazer produto de alimento e que leva conforto e saúde para quase 1 bilhão de pessoas, tanto no Brasil como no mundo. E como esse mundão está virado de cabeça para baixo, praticamente, depois de uma pandemia que a gente achou que era uma hecatombe, agora tem um conflito sério, né? Não é uma guerra mundial, mas é um conflito com vários atores importantes envolvidos nesse conflito, mesmo que não com armas na mão. Então, é um momento de muito olho em gestão de negócio, ficar esperto com o que está sendo feito, ali o computador na mão fazendo conta e procurando manter margem o máximo possível. E a gente resolveu conversar aqui com uma pessoa que vai dar umas orientações bacanas aí sobre a questão de oferta, de compra, de venda de insumos agropecuários e a segurança do negócio para quem compra, que é o Ralph Melo Stica. O Ralph é advogado, ele é sócio da Passos Stica Advogados Associados. Ô, Ralph, prazer recebê-lo aqui no Papo de Prateleira, tá? Riba, prazer é meu, agradeço o convite. O prazer é todo nosso, é assim, e pelo jeito vocês não vão cansar de ver o Ralph aqui, porque se tem uma coisa que eu faço é puxar saco de quem é de Ribeirão Preto. Ele está falando lá da minha queridíssima Blackstream, essa cidade quente, onde tem um chopp gostoso, onde tem gente muito bacana, né, Ralph? Essa cidade é uma maravilha, né? Exato. Seria a capital do Brasil se não houvesse a quebra da Bolsa de 29, viu, Riba? Exatamente. Ela que sempre foi chamada, eu sou de uma época, quando eu entrei na faculdade, na década de 1980, Ribeirão era chamada a Califórnia brasileira, né? Califórnia brasileira, exatamente. E você sabe, Ralf, que eu acho que ela continua sendo ainda, porque primeiro que tem muito de agronegócio e atualmente diversificado, né, na região de Ribeirão Preto. E eu tenho um amigo, rapaz, zootecnista, que é o Ricardo, sabe o que ele faz? Ele é consultor de um produtor rural que tem uma área em Bonfim Paulista que produz vinho. É mole, rapaz, produzir vinho em Ribeirão Preto? Sim. Isso é pelo tipo do clima aqui, realmente é surpreendente, mas tem a vinícola, acho que Terras Altas, né? Não sei se é eu essa, não sei o mas nome, rapaz, tem eu vinícolas nunca aqui visitei. e a cidade... Ah, legal. Eu acho que se é Bonfim Paulista, possivelmente seja essa, mas é interessante como a cidade, né, a região aqui, Ribeirão Preto acabou se tornando esse cluster de serviços, né, não só serviços para o agronegócio, como serviço para as pessoas que trabalham com agronegócio, né? E um modelo que eu sempre disse, não é de agora, já há muitos anos, né, depois de ter morado em São Paulo, de morar em Ribeirão Preto, que é o modelo americano, né? Você tem a capital financeira, que é Nova York, a capital, Washington, D.C., mas você tem N cidades importantes na região que trazem serviços da mesma qualidade. Então, quem mora em San Diego, quem mora em Austin, quem mora, enfim, várias cidades importantes nos belts, tem a loja da Chanel, a loja da Rolex, tem o serviço de qualidade, tem o banco, tem a instituição financeira, então descentraliza um pouco. E Ribeirão Preto soube fazer isso muito bem. Então, é chamada aí a capital do agronegócio, por isso que o Passos Stica tem uma unidade aqui, além de São Paulo e Goiânia também, para dar esse atendimento. Riba. Ah, que maravilha. A gente já vai falar um pouquinho da estrutura, do que faz aí a Passos Stica Advogados, mas eu quero aproveitar o gancho aí do Ralph, por falar em cinturão. Rapaz, como é que a gente amarra negócio bem feito aí do agronegócio? Porque o Ralph tem umas observações interessantes a fazer a respeito de quem compra insumo veterinário, insumo agrícola, insumos agropecuários, né? Seja por venda, seja em distribuição, seja direto de indústria, que tem uns cuidados a serem tomados nessa época aí por causa de problemas de ou entrega ou problema com o produto. E existe um código do consumidor que muita gente pode imaginar que está ligado ao pessoal urbano, e não é bem assim, né, Ralf? Exato, Riba. A gente tem que considerar, isso algo que surgiu não só agora por conta da guerra da Rússia e da Ucrânia,
mas que a gente já começou a vislumbrar em 2020 pela questão da pandemia. Então, teve uma crise energética na China com a pandemia, a própria Rússia, antes da guerra, também teve uma inflação por direcionar os produtos internamente, ou melhor, para prevenir essa inflação, começou a direcionar os insumos internamente, então reduziu até as exportações, e aí, nesse momento, começaram a surgir, né, os fatos, os casos fortuitos de força maior nos contratos. Agora, é uma questão crônica que precisa ser analisada por duas razões. Então, assim, nós temos casos em que há digamos, não má fé, mas há um arbitramento por parte de quem vende, seja a indústria, o importador ou até a revenda, no sentido de que, bom, está escasso, então eu vou aumentar preço, vou escolher para quem eu entrego e vou tentar renegociar. Esse tipo de conduta, a gente já vislumbrou o ano passado com o glifosato, por exemplo, precisa ser tolhida com um apoio jurídico mesmo, porque isso não pode, se você tem um contrato de entrega, você antecipou e alguém vai te entregar alguma coisa, ela não pode mudar isso no meio do contrato e não poderia, nesse caso, alegar caso fortuito força maior, porque tem o produto, né, e o prejuízo, nesse caso, para quem fixou o produto de uma forma equivocada, é de quem faz a venda. Mas o que a gente tem visto, Riba, que é importante destacar, é que, em verdade, as revendas e os importadores não têm o produto e eles estão tendo que abrir discussões judiciais com os exportadores lá fora. Então, você imagina uma empresa brasileira, mesmo que multinacional, tendo que abrir uma arbitragem na China, em mandarim, ou na Rússia, em guerra, com todas as barreiras da língua, com diferentes tipos de aplicação jurídica, né? Uma coisa é você ter uma relação jurídica com a Inglaterra, com os Estados Unidos, né, Common Law, ou até com a Alemanha, né, que é como mais parecido com o Brasil, e cumpre os contratos. Esses países não têm esse mesmo histórico. Então, tem que se considerar que é um problema crônico, e, por ser um problema crônico, pode ser que esses vendedores esgrimam, né, eles arguam nos contratos a força maior. Então, o produtor tem que ficar ligado que, se isso tiver risco de acontecer, é melhor uma saída negocial, né, até porque os produtores estão tendo que fazer isso com os seus clientes também, porque tem um monte de CPR na praça, tem um monte de coisa para entregar e não estão conseguindo. E só para concluir, para não me alongar, a questão do Código de Defesa do Consumidor, que vem sendo bastante aventada, porque você tem toda a razão, né? O consumidor não é só a pessoa física e não é só a pessoa física urbana. Pode ser pessoa jurídica pela própria lei, 8.078, que legal. E pode ser do agro. A grande questão é saber que os tribunais, pelo menos no histórico, né, na jurisprudência, não dá para afirmar como vai ser agora com essa nova onda, mas os tribunais têm entendido que, como o produtor utiliza o insumo para seguir na sua própria cadeia, em teoria, ele não seria um consumidor final para esse fim. Então, se ele comprou lá um computador, comprou algum tipo de outro bem, né, que ele utilize como consumidor final, ali não tem dúvida, né? Comprei um HP lá, deu problema, você vai atrás, um Dell, enfim, você resolve. Agora, o insumo especificamente, como ele aplica para depois revender, pode ser que ele não tenha essa previsão. Então, é importante tentar uma saída extrajudicial, notifica o vendedor, se houve pagamento antecipado, renegocia, se houve um aumento de preço indevido, pode vir até acionar em juízo com perdas e danos, só lembrando que, né, sempre quem aciona em juízo tem o ônus aí das custas, né, dos honorários dos advogados e a sucumbência no final. Isso tem que estar na conta também do produtor. Riba. Perfeito. Ralf, agora, em relação ao Código do Consumidor, a gente vai estar falando em negócios feitos dentro do Brasil, né? Sim, perfeitamente. A aplicação, ela se resume aqui ao Brasil, né? Há também decisões em relação a produtos comprados fora, porém que tenham algum representante tipo de equivalente no Brasil. Exatamente. Mas a gente tem que lembrar, isso é boa pergunta, porque a gente tem que lembrar, Riba, que o Código de Defesa do Consumidor ele é mais utilizado quando a gente fala de vício, defeito no produto. Então, assim, claro que a entrega, o atraso também pode ser esgrimido como uma deficiência, mas aí você não tem como judicialmente obrigar, né, que aquele
aquele vendedor te entrega aquele produto, uma obrigação de fazer, né? Ele pode te dar o dinheiro equivalente, enfim, tem outras questões. Então, normalmente se utiliza o código, né, e o produtor pode, nesse caso específico, em vício do produto. Então, comprou algum tipo de agrodefensivo, teve algum problema na aplicação, teve alguma, né, inclusive, alguma contaminação, que isso aí é vício do serviço, né, que também pode ser agregado. Então, isso sim é mais comum a gente ver em tribunais com o Código de Defesa do Consumidor, que é uma falha no produto ou no serviço. A questão da entrega vai depender muito se tem contrato, se não tem contrato, se é um pedido, se é à vista, né? Aí eu fui lá na revenda que me atende, ele não tem para me entregar, o que eu posso fazer? Eu posso acioná-lo? Infelizmente, não, porque é um problema crônico de oferta que todo mundo está tendo. Perfeito. Até um exemplo, quando você estava respondendo a primeira pergunta, você falou de Rússia e tal, e eu cheguei a ver algumas informações de gente que ficou preocupada, fez o contato com o fornecedor, e o fornecedor tinha o produto tudo direitinho, mas não estava conseguindo fazer o transporte para o Brasil. Rapaz, olha que encrenca. Ele tinha para entregar o negócio que ele firmou, mas não estava conseguindo embarcar no navio para ir para o mar para chegar ao Brasil. Sim, realmente teve inclusive vários navios que não conseguiram atracar por questões de logística, né? Porque tem um dos principais portos, inclusive da Ucrânia, está sendo invadido pela Rússia. Então varrido do um mapa, caso, literalmente. É um caso de bastante seriedade a ser colocado. E até nessa mesma linha, o ano passado e retrasado, a gente teve problema com container. Tá. Tinha verdade, teve falta, entrega, né? Teve falta. Então, assim, quando o advogado fala, né, que tem que ser analisado caso a caso, parece que está sendo superficial. Mas nesse ponto específico tem que ser, porque precisa vislumbrar também. Eu tive um problema de atraso. Bom, se não há qualquer empecilho para que esse navio faça esse percurso, né, se é um demurrage, digamos assim, se tem aí você pode ir atrás de perdas e danos, ou seja, o produtor ele não é obrigado a assumir essas perdas e todo esse problema que está sendo visto. Agora, se é uma questão, não, o navio ficou preso, atracado no porto, não conseguiu sair por questões de guerra, por limitações, por sanções, aí você tem uma variável macro que acaba abarcando todos esses problemas. Aí se você vai para um juiz, né, e vai tentar perdas e danos com uma empresa que não conseguiu fazer o transporte porque o país de origem estava em guerra, né? Aí esse é o típico força maior. Essa é a típica força maior. Só lembrando que no começo da pandemia, muito se tratou do caso fortuito força maior e o STJ, os tribunais brasileiros, afastaram isso. No sentido, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você tem verdadeira restrição, ou seja, você não cumpre a sua parte do contrato por total falta de responsabilidade ou culpa da sua parte, aí a lei civil protege. Agora, você está aproveitando um cenário incerto, né, para aumentar preço, escolher para quem você entrega, ganhar alguma coisa, aí a justiça protege, sim. Ué, que maravilha. Você sabe, Ralf, que assim, a história da distribuição, né, o Papo de Prateleira conversa sobre vários assuntos do agronegócio, mas a gente tem um pé muito forte na revenda, no trabalho da distribuição de insumos agropecuários, né? E é uma história muito bacana no agro brasileiro, porque os distribuidores, as revendas, elas fizeram quase um pacto com o produtor há 40, 50 anos, né? E até deram origem a negociações que não existiam como o barter, né? Que é a antecipação de insumo para o camarada poder fazer o plantio, na hora que ele faz a colheita, ele vai se acertar com a revenda, com a distribuição, e começou entregando grão até, né? E hoje ainda tem muita gente que recebe grão, porque eu uso grão também, né? O grupo, né? Porque hoje tem grupos, e a movimentação da distribuição é uma coisa de louco, tem fundo estrangeiro, a consolidação não acaba, são grupos que ficando cada vez mais poderosos e tudo mais, né? E o relacionamento se sofisticou também por causa de negócios que você citou, como CPR, como a utilização de coisas feitas até agora digitalmente, né? Então, o olhar para essa negociação tem que ser cada vez mais acurado por parte do produtor, o dono da revenda, o dono da distribuição, o dono da agropecuária, né? Não, perfeito. Até eu participei de um evento recente, né, de uma associação de revendas,
E foi bem interessante, porque foi discutida uma questão que é até uma iniciativa muito legal sobre os livros didáticos, né, de como o agronegócio é ensinado até hoje. E eu tenho 41 anos, mas eu me lembrei vendo algumas fotos, né, de quando vai... Né, eu aprendi na escola, lá em Mococa, que quando você vai ter o boi no pasto, você tem que queimar primeiro o pasto. Ou seja, então, hoje, quem vê o agronegócio dessa forma que você bem colocou, Riba, que é a verdade sobre o agro, né, de preservação de 20% ou mais das áreas, né, por lei, com Código Florestal, de alta mecanização, alto investimento, tecnologia, financiamento cada vez mais abundante, privado, desonerando o governo de fazer esse tipo de financiamento. Exatamente. Né? Então, cada vez mais o Estado, no agronegócio, ele precisa fazer o básico, que é infraestrutura, né? E desburocratização. Ele faz um pouco de assistência em alguns estados, assistência técnica, né? Mas, em geral, se ele tirasse, né, esse impacto da questão da burocracia tributária, deixasse o agro se desenvolver, menos financiamento por parte pública seria necessário. Então, se sofisticou muito, desde lá da CPR 94, depois CDAWA, CDCA, CRA. Mudou para melhor, né? Mas tem que ficar seguro, né? Cada parte tem que ser seguro. É que quanto mais complexa fica a cadeia, mais você precisa de pessoas especializadas, mais você precisa de consultores, advogados, assessores, né? Então, isso é um custo, naturalmente, mas a gente trata mais como um investimento, porque você tem essa segurança. Então, a própria operação de barter, ter um contrato, ter uma CPR, ter a garantia e ter a execuibilidade, que eu acho que, né, se você aí puxando um pouco para a contabilidade, que é uma outra formação, né, se você vai na teoria dos contratos, não adianta você escrever tudo que você quiser no contrato se ao final você não consegue executá-lo, né? Mas vale um contrato de uma folha execuível do que, às vezes, né, de 1000 páginas e que você não tem jurisdição. Então, se você tem um título executivo bem firmado, bem acertado, e você tem algum tipo de inadimplemento, a gente tem visto aí não só nos foros aqui no Centro-Sul, mas mesmo no Norte e Nordeste, você vai e os juízes canetam aí o teu direito. Então, é importante ter isso muito bem amarrado para que, né, você não ache que tem... Né, não, estou bem respaldado, mas a hora que dá algum problema, você vê que, na verdade, você não tinha esse respaldo todo. Exatamente, tudo tem que ser assim, sei lá, se meu pai tivesse vivo, ele falaria, tudo tem que ser execuível, né? Execuível, assim, perfeito. E se tem dois profissionais que eu também estou no meio, viu, Ralf? Se tem dois profissionais que a gente só lembra na hora que o problema, a confusão está instalada, é o médico e o advogado, né? Exatamente. E, assim, de certa forma, a prevenção, né? Por isso que hoje se fala muito em ESG, compliance, porque as empresas e até os produtores perceberam que vale você gastar um pouco antes, né, do que deixar para remediar depois. Então, é um movimento positivo que a gente concorda e embarca de você ter dispositivos de prevenção, né, para que quando... Então, é aquela velha história, né? Tem toda a parte jurídica. Mas eu preciso executar. Eu tenho lá um penhor, eu tenho uma garantia. Você vai precisar ir lá colher. Mas não dá, eu não posso. Bom, se você pegou um penhor, né, de um produto, você precisaria ter, no mínimo, um plano B de como você vai colher, para onde você vai levar. Então, eu tenho garantia de cana-de-açúcar da usina A. Se a usina A me der aí um inadimplemento, eu vou lá, colho a cana. Aí eu lhe pergunto, bom, mas tem outra usina que não seja do mesmo grupo que possa processar aquilo num raio de pelo menos 50, 80 quilômetros? Não tem. Então, você não tem garantia, né? Porque cana você sabe bem que você conhece, né, Riba? Cana é faixa de Gaza, tem que ser naquela região. Você não consegue carregar a cana para outro lugar. Não, você até carrega, só que você vai tirar do bolso, né? Não vai ter margem então, nenhuma, esse tipo de situação, né, pode parecer pequeno, mas esse tipo de situação é importante. O plano B do que fazer para executar, né, as garantias. E o mais legal do trabalho feito por escritórios de advocacia como a do Ralf é que são questões que são pensadas antes do negócio ser concretizado. Sim. Né? É aí que se visualiza todas as possibilidades, que aí você vai diminuindo muito a ocorrência de problemas futuros, né?
E tem que ser antes mesmo, Rio, que a gente vê aí com a experiência de 20 anos trabalhando com agro, é que se você tem, às vezes, as empresas, as revendas, os bancos, os fundos, né, você tem a parte de quem dá o crédito, que tem incentivos para, né, não dar de qualquer jeito, mas assim, para dar o máximo possível de crédito, né, Disponibilizar, bônus né? e tal. E aí você tem na outra ponta um pessoal de recuperação de crédito que tem incentivos para recuperar o máximo de crédito. Então, Sim. se a empresa pensar dessa forma, ela vai pagar 2 vezes pelo mesmo erro. Então, se você tiver uma equipe que concede o crédito já tendo essa orientação, né, pode ter inadimplemento, pode ter problema jurídico, mas você vai isolar, né, esse problema e não vai ter, né, concede crédito aqui, às vezes não formaliza bem as operações, e aí o pessoal lá da recuperação, né, ganhando, pagando advogado, tendo, né, os FIIs lá e tal, Ficando e a tudo mais empresa caro. ficando tudo mais caro, exatamente. Ô, gente, a gente está meio chegando quase ao fim aqui do Papo de Prateleira, mas como eu já falei para vocês no começo, né, como é de Ribeirão Preto, eu puxo o saco mesmo, vou chamar muitas vezes para falar, e também, Ralf, porque assim, cada vez mais a gente tem no Papo de Prateleira profissionais que normalmente a gente não conversava muito sobre agronegócio e hoje fazem parte visceralmente do mundo do agronegócio, né? Tem gente de nutrição, tem gente de química, de biologia, de equipamento, então nem se fala, né? De tecnologia, e gente, sim, de direito. E é uma coisa assim, que eu acho assim, que eu acho que um advogado está numa fazenda, numa revenda, numa distribuição, numa grande agropecuária, numa indústria de insumos, não é nem um gasto em investimento, é uma das peças que existe no jogo de negócio do mundo moderno. E existe, e acabou. Quem não faz isso não está fazendo gestão. O Ralf acabou entregando o ouro aí, que eu ia fazer uma pergunta aqui para ela, porque todo mundo que está olhando para o Ralf está vendo esse escritório bonito, achou que ele nasceu em Nova York, vive em Manhattan, tal, tudo mais, mas não, o Ralf está mexendo com agro há muito tempo, vem de família do agro, vem de gente de café. Como é que é essa história? Conta rapidinho para a gente o que o Ralf tem tudo a ver com o agronegócio. Não, verdade, legal. Assim, desde muito cedo, né, a família do sul de Minas, São Sebastião do Paraíso, tios, primos, plantando café, né, e eu sou de Mococa, que também tem tradição no café, né, na crise de 29 seria, se Ribeirão Preto fosse a capital, Mococa seria a subcapital, porque a gente tinha bastante café, ainda tem. E até os centros, né, os centros históricos dessas cidades, Campinas, Bauru, eles Exatamente. mostram a herança forte do café. Foram erguidos com dinheiro da cafeicultura. Com dinheiro da cafeicultura, e até a USP em Ribeirão Preto, né, que é o maior campus. Aquela fazenda maravilhosa. Né? É uma fazenda muito, muito bonita, né? Tive o prazer de estudar lá. Então, assim, aí, logo no começo, Riba, veio na verdade, assim, essa visão de que eu me lembro quando eu comecei na PwC, em consultoria, sempre tinha aquela divisão entre urbano e rural. Sim, sempre foi muito forte. Né? E, assim, volto a dizer o que eu falei no começo em relação ao modelo americano. É uma grande bobagem, porque um bom advogado com bastante gel na cabeça, né, com óculos e com sapato de marca, ele precisa, né, o agronegócio faz parte também, não existe essa divisão. E se você souber essas duas linguagens, né, você está na Faria Lima lá com o fundo para tratar de IOF, títulos, FIAGRO, ter esse conhecimento técnico, e você está lá na usina, né, que não pega sinal de celular, comendo bandejão, conhecer como faz a produção, como é que não faz, ou a parte de suco, isso é uma vantagem competitiva muito interessante, ou seja, não há barreiras, né? Não há fronteiras para o agronegócio. Ele está tanto em São Paulo, no centro financeiro, como ele está em Sorriso, Nova Mutum, Feliz Natal, enfim, Ribeirão Preto e afins. Então, hoje, né? Hoje agro é pop, agro é tudo, todo mundo quer participar, todo mundo quer fazer, e é ótimo. Não existe reserva de mercado para esse tipo de coisa, até porque o agro é muito grande, ele efetivamente é sem fronteiras. Mas foi uma estratégia acertada, né, do escritório, no sentido de trazer para o produtor, para as revendas, para as agroindústrias, esse tipo de sofisticação,
né? Sofisticação no sentido de agregar valor, trazer soluções inovadoras e com a linguagem que o pessoal consegue não entender, que é a linguagem que o pessoal tem. Se comunicar, né? Consegue se comunicar. Se comunicar, exatamente. Você saber se comunicar. E eu tenho boas lembranças, principalmente da época de consultoria, né, das usinas, dos contadores. A simplicidade não é sinal de desconhecimento, né? Eu aprendi muito com contadores de várias usinas, aí que talvez até estejam te assistindo, de conhecimento do negócio, né? E hoje a gente trabalha com sucessão empresarial desses grupos. Sim. A gente vê que eles estão buscando... Que é uma ferida no pé, né, rapaz? Quem não se prepara para isso, na hora que acontece a confusão, aí vira uma balbúrdia. Você tem vários casos, você mesmo citou, né? Às vezes é um caso de produtor rural, aí ele começa com a revenda, porque ele precisa do insumo, aí ele tem o grão que ele recebe em barter, ele precisa comercializar, ele monta uma trade, aí daí a pouco é um grupo. Aí ele casa, tem 3 filhos, um filho não se dá bem, aí você casa com a mulher, aí separa, aí a confusão vai aumentando. Aí a confusão aumenta, tem um filho que mora fora, tem outro que é fotógrafo, tem um que cuida, aí o que cuida acha que tem mais direito, não tem. E aí você precisa de uma orientação, porque no meio do caminho vem uma singenta, uma baia da vida e oferece para você comprar. Uma oferta agressiva, né? Aí você precisa estar preparado para lidar com todo esse tipo de situação, né? Então, essa consolidação ela está acontecendo. Eu não vejo como ruim, muito pelo contrário, não é só existe consolidação onde tem valor. Claro. Então, esse pessoal entendeu o valor e, então, para concluir aí, Riba, são 20 anos trabalhando dessa forma, atendendo... Como é que está estruturada hoje a Passos e Estica Advogados Associados, Ralf? Nós temos unidade em São Paulo, né, por questões óbvias. Tem que ter, né? Próximo dos fundos, dos bancos e das gerências, digamos assim, das diretorias que a gente atende multinacionais. Em Goiânia, que seria a porta de entrada... Coração do Brasil, né? Esse mundo novo, né, que é o Centro-Oeste, que agora também, antigamente, não se falava, agora todo mundo fala, né, conhece as cidades, né, Rio Verde, Lucas do Rio Verde, enfim, conhece ali a região, e a gente tem escritório lá desde o começo, e Ribeirão Preto, inicialmente até pela proximidade com as usinas de açúcar e álcool, e até porque virou um hub mesmo, né? Como a gente começou falando, virou um hub de serviços, de atendimento, e aí para a gente faz sentido estar nesses 3 lugares, como unidades. A gente não tem filial, matriz, né? Normalmente escritório de advocacia, matriz é São Paulo, que é mais chique. Não, a gente não tem as 3 unidades. Não, eu estou meio desconfiado que a sua nova unidade vai ser lá em São Luís, lá em Belém do Pará, alguma coisa assim. Olha, a gente até já aventou. Eu pelas aulas da FGV Management, eu fui por 4 anos seguidos a Barreiras, né, para ministrar lá com o pessoal da ABAPA. Exatamente, da ABAPA. E você sabe que assim tem essa necessidade próxima também, e se tiver corpo, estaremos presentes, né? Você sabe, você está falando, está me lembrando o Paulo Herman. O Paulo Herman dirigiu a John Deere do Brasil até janeiro agora, né? E ele falou para o Carlão, né, que é meu chefe, meu amigo, falou assim: Carlão, em termos de tecnologia e de negócios, se o agronegócio brasileiro fosse uma corrida de Fórmula 1, a gente está na volta de aquecimento. A corrida nem começou. Nem começou. Não, exato. E eu acho que isso tem muito para crescer, tem muito para investir, e a própria necessidade de profissionalização, não que não fosse profissional. Não dá para escapar, né? Não dá para escapar, porque agora cada centavo importa, né? A contabilidade só existe porque os recursos são escassos, né? Se você tem dinheiro abundante, não vai ficar preocupado com contar, põe aí, gasta, compra o trator que for e tal. Mas com os recursos escassos, né, não só no Brasil como no mundo inteiro, está todo mundo agora buscando pelo melhor, né? E aí isso, para quem investiu, quem se preparou, quem se especializou, isso é muito positivo, né? Porque aí você consegue mostrar que você agrega valor e mostrar o quanto que o teu
custo ou investimento é menor do que aquilo que você pode agregar, né? E tem vários outros profissionais, claro, nessa mesma toada. Então, eu acho que é um movimento positivo, né? Que bom que a Globo agora também aderiu, outras também aderiram, né? Que o agro é pop, o agro é tudo, mas é o que você falou, Riba, tem que pôr a botina, né? E conhecer barreiras e conhecer... que é ali que o agronegócio Exato, acontece. né? E também é ali que você vai ver que a história do Jeca Tatu não existe mais. Lá você vai estar lá, você vai estar com gente sofisticada, profissionais que estudaram no Brasil em grandes faculdades ou fora, gente com gestão, acorda com o laptop na mão fazendo conta, não vai mais para o talhão porque tem um equipamento filmando para ele. Tem um drone que faz Onde é que está trabalho, precisando né? por mais fungicida, por mais inseticida, que pedacinho da lavoura não está boa e precisa de um cuidado, porque dá para recuperar. Então, isso é muito legal. Você estava falando agora, eu me lembro da história do camarada, né? Esse negócio de profissionalização, que é uma piada no mundo do cara, né? Que assim, que o fazendeiro chegou para o outro e falou assim: ô, compadre, você fica gastando dinheiro com esses negócios aí de banca de advogado, bioinsumo, semente tratada. Para que você gasta dinheiro com isso? Aí que ele olhou assim para mim e falou assim: compadre, porque quando a coisa vai ruim, eu perco menos que você. E quando vai boa, eu ganho bem mais que você. Exatamente. Negócio é negócio, incluindo o agronegócio. Não. Sim, exatamente. Acho que essa... E até só para concluir, você mencionou o Paulo, acho que o ano passado, não, antes da pandemia, a gente participou de um evento em que ele passou um vídeo americano, né, de uma família, e é bem esse desenho, né, do pai lá pessoalmente, um filho dentro do trator conversando por videoconferência com o pai, a filha fazendo o head na bolsa do produto, a mãe também participando à distância pelo notebook, né, com os aplicativos e tal. Então, isso é motivo de orgulho. Claro que nossos pais, avós começaram, né, do jeito simples, né? Quando eu ia lá na fazenda do meu tio de café, tinha uma simplicidade muito grande. Então, a gente não pode esquecer dessa história, desse passado, Teve né? uma batalha, né? Exatamente, do que se passou para né? chegar até aqui, mas a gente também não pode achar que o progresso nesse ponto seja mal-vindo. Muito pelo contrário, é muito bem-vindo e vai trazer cada vez mais renda, né? Não só para os grandes, para as multinacionais, mas para os médios também e os pequenos, né? Aqui a gente fala né? para todo mundo. O pequeno que tem uma área pequena, tem um apoio, tem um suporte, né, da revenda que está mais próxima, da cooperativa, que dá todo tipo de assistência técnica. Exatamente. Então, essa pulverização, né, que as cooperativas fizeram e também as revendas fizeram, isso é muito importante, muito importante. E é por isso que nessa família aí de americanos aí que o Ralph falou, que o Paulo Herman mostrou lá no vídeo, se fosse uma família de brasileira e tivesse esse camarada que o Ralph está falando lá de 1950, que é o avô, ele ia estar tomando um café com o gerente da revenda. Enquanto os filhos, netos, bisnetos estão tudo enfiado em devices, cuidando do negócio. Né? Cada um com a sua arma. Até porque preço ainda é... Opa! Aqui, né? Ainda tem fala. Gente, vocês já perceberam, né, que é disparado o papo de prateleira mais comprido que eu já gravei desde que eu comecei a gravar, mas eu tenho certeza que ficou muito legal e eu vou trazer mais vezes o Ralph aqui. Eu vou, no post que a gente vai fazer dessa conversa com o Ralph, eu vou colocar o contato para quem tiver interesse em obter informação de como protege o seu negócio, de como se garante a negociação, seja de insumo, de equipamento, seja de sucessão, como ele citou, em suma, que olhe para o negócio e fale: como é que eu faço para eu não sofrer problema? E se sofrer, que o problema não seja tão grave. Eu vou colocar lá embaixo como é que você entra em contato aí com a Passos Estica Advogados Associados. Ô, Ralph, super obrigado. E vamos voltar mais vezes. Como eu te falei, a gente está com profissionais novos no Papo de Prateleira, porque o negócio está ficando muito sofisticado e complexo, como você falou, e também de gente super nova. Na hora que você falou que tem 41 anos, eu falei assim: não é possível, esse moço está mentindo. Né? Se falasse que tinha 25, eu estava engolindo. Iba, prazer enorme, fico à disposição sempre que preciso e vamos em frente que
Que atrás vem gente. Exato. Vamos em frente, que tem safra de verão para acabar de colher e tem safra de inverno que já tem que estar planejado já faz tempo, mas tem que jogar semente na terra. Queria agradecer demais aí a conversa com o Ralph Melles Estica, que vai voltar mais vezes aqui, se Deus quiser, para falar a respeito de toda a segurança que o negócio envolve, e o agro também é negócio, tá? Ele que é sócio aí da Passos Estica Advogados Associados. Essa conversa que vocês vão acompanhar aí pelos nossos 2 espaços de internet, que é o site agrorevenda.com.br, o nosso site corporativo, que é o grupopublic.com.br, e também a conversa com o Ralph, que vai virar o podcast Radar Agro nas 5 plataformas onde a gente coloca, que é a Amazon, o Deezer, o Spotify, a Apple e o Google. Ralph, super obrigado e tomara que você volte mais vezes aqui. Como eu falei, Ribeirão Pretano aqui tem cadeira cativa no Papo de Prateleira. Obrigado, Riba. Até a próxima. Até a próxima, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.